Hoje nós vamos conversar sobre um tipo de câncer pouco falado, mas que não pode, em hipótese alguma, ser negligenciado até pela sua letalidade. É o câncer de pâncreas. E a doutora Daniele Chacon está aqui para conversar conosco, tirar nossas dúvidas. Seja bem-vinda. Obrigada, Salatiel, mais uma vez pela oportunidade. Doutora, hoje nós vamos falar sobre um tipo de câncer que não é tão frequente ou não é tão falado, que é o câncer de pâncreas. Isso. O câncer de pâncreas, ele é pouco diagnosticado, eu acredito, porque ele é muito letal. Ele mata muitas pessoas. E muitas vezes, quando o paciente tem o diagnóstico, logo ele vai a óbito. Às vezes o tratamento nem dá tempo de ser feito. Então, por isso que é um câncer pouco falado, né? O pâncreas, ele é um órgão muito importante no nosso corpo, que é um órgão sólido e que ele produz enzimas que ajudam na digestão dos alimentos, e ele também é um órgão que produz, hormônios muito importantes, como a insulina, o glucagon, que vão regular o açúcar no nosso sangue. Então ele é um órgão pouco conhecido, mas quando ele apresenta sinais, muitas vezes o paciente já pode ter um câncer avançado, e isso é muito grave. Então, a ausência de sintomas é que realmente dificulta o diagnóstico, e nem todo mundo tem aquele hábito de fazer o check-up anual. Isso então. O check-up é muito importante, né, muitas vezes para se detectar, às vezes, doenças nem imaginadas pelo paciente. Então o câncer mais comum do pâncreas é o adenocarcinoma do pâncreas, 90% dos cânceres do pâncreas é o adenocarcinoma, e ele dá sintomas muito frustros, que nós falamos, sintomas pouco valorizados pelo paciente, que é cansaço, falta de apetite, perda de peso, mas quando ele começa a progredir o câncer, o paciente pode apresentar olhos e pele amarelados, ele pode ter dor na região superior do abdômen, e isso tudo pode ser detectado de uma maneira, às vezes, um exame simples como um ultrassom de abdômen ou uma tomografia. Doutora, esse tipo de câncer não tem nenhuma campanha, não existe a indicação do rastreio? Então, como ele dá esses sinais pouco, específicos do câncer, né, acaba não tendo uma grande, propaganda, né, desse câncer, mas é um câncer muito letal, é um câncer que chega a matar 5% da população do Brasil. E ele, às vezes, é só 1% diagnosticado, então por isso que é importante as pessoas fazerem os exames, de rotina. Às vezes no exame de sangue também são detectados, alterações, né, de albumina, bilirrubina, que é a bilirrubina que dá essa cor amarelada, tanto nos olhos quanto na pele. Então é importante fazer os exames, de rotina, porque nesses exames podem ser detectado um câncer e às vezes antes dele dar o sintoma. Doutora, eu já vou perguntar o que eu acredito que todo mundo está esperando para saber sobre o diagnóstico, mas aproveitando que você é patologista e nós estamos falando de check-up, nos exames convencionais, o patologista ele já percebe que tem alguma alteração, que alguma coisa não está certa e a partir de então pode-se instituir uma investigação mais apurada. Isso eu estou falando de modo geral. Isso, o patologista clínico, né, o patologista clínico é que vai analisar, essas alterações no sangue do paciente, e vai enviar para o clínico, né, para o médico clínico ou cirurgião ou mesmo oncologista. No meu caso, como eu sou anatomopatologista, né, e mais especificamente citopatologista, então o que acontece? Os pacientes fazem uma biópsia guiada por ultrassom endoscópico, né, do pâncreas, e o endoscopista me envia uma parte desse material, uma parte desse nódulo suspeito do pâncreas, e por isso eu acabo dando o diagnóstico, né? Eu sou responsável por dar o diagnóstico se é câncer ou se é um processo inflamatório, ou se é apenas um outro tipo de câncer sem ser o adenocarcinoma, ou até mesmo uma metástase. Eu já tive casos assim de metástase de um outro, de um câncer de pele no pâncreas. Doutora, agora falando do diagnóstico específico, como é feito o diagnóstico do câncer de pâncreas?
Então, primeiramente, como sempre nós falamos, o exame físico, os sintomas e os sinais que o paciente apresenta, aí passamos para os exames de imagem, então as tomografias, ressonâncias magnéticas, o mesmo ultrassom de abdômen, e posteriormente, quando se nota, né, se visualiza algum nódulo ou uma área nodular no pâncreas, é feito uma biópsia endoscópica, ou seja, uma ecoendoscopia. O paciente é sedado, como se fizesse uma endoscopia comum. Então, a mesma sedação da endoscopia é da biópsia endoscópica. Então, o paciente é sedado, o médico endoscopista, ele introduz um aparelho e deste aparelho ele tanto vê a imagem por ultrassom, quanto ele também acopla uma agulha fina, e por isso uma PAF, e essa agulha fina vai retirar os fragmentos para que o patologista consiga laudar e dar o resultado para esse paciente, se é uma lesão maligna ou benigna. E aí, feita diante dessa conclusão, aí é instituído o tratamento, que acredito que possa ser cirúrgico ou não, depende muito do estágio. O tratamento é cirúrgico, na maioria das vezes. Se for um estágio inoperável, aí sim entra-se com quimioterapia, radioterapia, né? Mas geralmente é um tratamento cirúrgico associado à quimio e ou à radioterapia. O mais importante é realmente descobrir o câncer, né, doutora? Assim como toda doença na fase inicial, o que aumenta muito as chances, né, de sucesso no tratamento. Sim, esse tumor, ele, claro que ele é predominantemente visto em homens acima de 60 anos, mas não exclui que as mulheres também não podem ser acometidas por esse tipo de câncer, né? E é claro que abaixo dos 30 anos é mais raro, mas pode ocorrer. Nós dizemos na medicina que não existe muita regra, né? Todos os pacientes são suscetíveis a terem diversas doenças. É claro que nós médicos observamos esse tipo de doença mais em homens acima de 60 anos. E por isso é tão importante, né, nós frisarmos isso, né, intensificarmos a nossa preocupação na medicina preventiva, ou seja, prevenir acaba sendo muito melhor do que tratar um câncer num estágio avançado e, às vezes, muitas vezes, inoperável e intratável. Doutora, para a gente finalizar, existe um grupo de risco específico para esse tipo de câncer? Então, mais comum os homens, acima de 60 anos, né? Mas já vi casos em pacientes jovens, com 30 e poucos anos. Então, às vezes, associação também ao tabagismo, associação também ao etilismo, acaba também levando inflamações, infecções frequentes no pâncreas que podem desenvolver um câncer futuramente. Então, mas geralmente os pacientes mais acometidos são os homens acima de 60 anos de idade. Doutora, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Eu que agradeço, Salatiel, mais uma vez a oportunidade de falar de um câncer tão importante, de uma doença tão importante e tão pouco discutida, até mesmo dentro do meio médico. Obrigada. Muito obrigado você que também ficou conosco até agora. Eu te vejo no próximo programa, mas até lá nós podemos conversar nas redes sociais, @canal Doutor TV, lá no Instagram, e o nosso canal no YouTube. Você também pode se inscrever e acompanhar todo o conteúdo por lá.